Um bom dia. Esse é um trabalho da disciplina de Fisioterapia em Unidade Hospitalar e o nosso grupo é composto por Aline de Moura Santos, Felipe Manuel Teixeira, Gabriela Severo, Juliana Santana e eu, Raquel Cabaneco. Esse trabalho foi baseado num caso clínico e tivemos como base as seguintes doenças: derrame pleural e estafilococcus. A seguir, iremos apresentar a fisiologia e etiologia dessas duas condições e o nosso caso clínico. Segue sumário. Derrame pleural, fisiologia, etiologia, manifestações clínicas, exame de imagem. Estafilococcus, equipamento de proteção individual e caso clínico. Bom, o derrame pleural ele é definido como um acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Ele é considerado um distúrbio restritivo, porque os pulmões eles são incapazes de expandir totalmente, então eles limitam a quantidade de oxigênio recolhida durante a inalação. A pleura ela é uma membrana que envolve de forma contínua a superfície externa dos pulmões, delimitando o espaço pleural, que é um espaço que contém apenas uma pequena quantidade de líquido que é necessário para reduzir o atrito durante os movimentos respiratórios. Fisiologicamente, o líquido pleural ele é formado na pleura parietal e esse líquido ele é continuamente reabsorvido pelos vasos linfáticos da própria pleura. Se houver uma produção anormal de líquido ou uma reabsorção não efetiva, temos esse acúmulo anormal de líquido que é chamado de derrame pleural. Etiologicamente, a diferenciação entre transsudato e exsudato é o grande divisor de águas na investigação do diagnóstico etiológico. Então, estatisticamente, a principal causa de derrame pleural na prática é a insuficiência cardíaca congestiva, que é um transsudato. As principais etiologias do exsudato são o derrame parapneumônico e o câncer. Normalmente, derrame de pequeno volume, ele é assintomático, mas quando tem, os sintomas são dor torácica. A dor torácica pode ser respirofásica, que é quando o paciente faz a inspiração profunda, e pleurática. E pode ser tosse também, e dispneia, dificuldade de respirar no caso. Quando o derrame ele é muito volumoso, pode causar trepopneia, que é a dificuldade de respirar em decúbito lateral. Normalmente, quando o paciente é posicionado em decúbito lateral, o lado onde está acometido pelo derrame ele fica voltado para cima. Ele sente essa dificuldade de respirar. A dificuldade de respirar ela desaparece quando ele é colocado de um lado oposto aonde está o derrame. No exame de imagem, no caso raio-x, dá para perceber a falta de definição da cúpula diafragmática. Isso acontece devido a um velamento que acontece no ângulo costofrênico. Normalmente, em derrame pleural mais volumoso, ele é mais fácil de estar identificando essa alteração. Em relação aos exames de imagem, o achado radiológico mais comum é o sinal de menisco. Ele é conhecido como parábola. Ele aparece porque o líquido acumulado no espaço pleural, ele tem tendência a deslocar conforme a ação da gravidade, entendeu? Por isso também, quando for realizar esse exame, o paciente tem que ficar em decúbito lateral para verificar se vai ter o deslocamento desse derrame. Em relação à ultrassonografia, ela é utilizada para fazer a diferenciação entre derrame pleural e espessamento pleural, e também ela é utilizada para realizar a demarcação da pulsão, que vai estar fazendo essa retirada do líquido pleural que está inflamado. Estafilococcus é um gênero de bactérias gram-positivas e um dos mais comuns patógenos do ser humano. São anaeróbicos facultativos. Vivem em meios aeróbios, usando oxigênio, mas podem facultativamente viver em meios anaeróbios, por intermédio da fermentação. De todo modo, seu crescimento é mais rápido em meios aeróbios. Não possuem flagelo, sendo, portanto, incapazes de se locomover autonomamente. Sua faixa de temperatura ótima para crescimento situa-se entre 30 e 37 graus Celsius, a mesma do corpo humano.
As bactérias estafilococcus são transmitidas de pessoa a pessoa, pelo contato direto ou pelo contato indireto via objetos. As feridas e outras aberturas na pele, os estados de debilidade, as operações cirúrgicas e as doenças em geral incrementam a possibilidade desses micro-organismos invadirem o organismo humano e passarem a atuar como patógenos. As bactérias estafilococcus possuem risco de contato, e para isso há equipamentos de proteção individual. São eles luvas e avental. Use luvas e avental durante toda a manipulação do paciente. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou com superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos logo após. Máscaras PFF2. Coloque a máscara antes de entrar no quarto isolado. E máscaras cirúrgicas. O transporte do paciente deve ser evitado, porém, caso seja realizado, deve-se fazer o uso da máscara cirúrgica. Lembre-se sempre que lavar as mãos é indispensável antes e após o contato com o paciente, mesmo com o uso dos EPIs. Siga o protocolo descrito na imagem. Eu vou falar sobre o caso clínico. Nosso paciente ele é um homem de 64 anos e casado. Ele é porteiro de uma unidade básica de saúde e ex-tabagista. Ele é diabético e com uma imunidade muito afetada, ele contraiu o estafilococo ao entrar em contato com os pacientes desse posto onde ele trabalha. Ele foi internado no hospital para o tratamento e evoluiu para uma pneumonia estafilocócica. Em decorrência da resistência dessa bactéria aos antibióticos, ele evoluiu para um derrame pleural do tipo exoduto em pulmão direito. Apresentava como manifestação clínica tosse, dispneia e dor torácica do lado direito. Em exame de imagem, ele apresentava sinal de menisco e área de velamento do ângulo costofrênico direito. Na gasometria arterial, ele apresentou os seguintes valores: pH 7,33, PCO 2,58, HCO 3,31, BE mais 3, PA de O2 83, sendo que o valor de referência para esse paciente é de 80,66. A FI de O2 21%, apresentando então uma acidose respiratória compensada. O paciente está internado na enfermaria em ar ambiente e com dreno torácico para drenar a quantidade de líquido pleural, este que estava gerando seu derrame pleural. O mesmo está fazendo tratamento com antibiótico para infecção de estafilococos. O dia a dia do paciente apresenta acesso venoso para antibiótica, dreno torácico para o derrame pleural, sendo trocado pela equipe de enfermagem cerca de 2 vezes ao dia, dieta correta para controlar os níveis de glicose sanguíneo, e ele anseia pela alta hospitalar, pois gostaria de voltar ao trabalho, passear com seu cachorro e netos e ir à padaria, pois relata ter costume de sempre fazer isso. Aqui nós temos um quadro isquêmico relacionado ao nosso paciente. O primeiro, que derrame pleural e infecção por estafilococcus, seria a doença dele. As funções e estruturas do corpo que foram acometidas foi o pulmão. Ele vai apresentar uma dispneia e uma dor torácica. A atividade dele é o autocuidado. A participação dele dentro do hospital é andar pelo corredor e a capela do hospital. Fatores ambientais negativos para o nosso paciente são as escadas e a cama, que é muito alta. E um fator positivo é o acesso venoso e o dreno torácico. Fatores pessoais, ele é diabético e ex-tabagista. Essas são as nossas biografias, nas quais nós usamos para nos ajudar a compor e solucionar algumas dúvidas do caso clínico. Agradeço, em nome do grupo, a professora Luciana Orlandi pelo trabalho que nos deu, pois o mesmo foi de muito aprendizado. Obrigada.